Boa tarde. Mais uma vez a gente vai dar continuidade com relação às funções do córtex cerebral. Então, essa imagem aí, ela mostra, né, de uma forma bastante geral as diferentes funções que se encontram no cérebro humano. Então, vocês percebam que nos círculos amarelos, a gente tem a questão da visão analítica, a percepção de velocidade, percepção de movimentos, percepção de cores, reconhecimento de objetos, reconhecimentos de faces. Nos círculos verdes, na parte mais central, se encontra as sensações corporais. Então, aí talvez não contribua, vendo essa imagem, ela é um tanto generalizada, mas vamos partir para a próxima imagem, e daí cada imagem ela vai especificar ainda mais as funções que são realizadas em cada lobo do córtex cerebral. Então, iniciamos aí pelo córtex parietal, né, pelo lobo parietal, né? E nesse lobo parietal ele se encontra na parte posterior da cabeça, acima, né, e posterior, e as suas funções são de registro tátil, a imagem do corpo, que chama-se de somatognosia, reconhecimento tátil de formas e objetos, direcionalidade, gnosias digital, leitura, elaboração grafomotora, imagem espacial, elaboração da praxis, processamento espacial, integração somatosensorial. Havendo uma lesão nessa área, então poderá ocorrer significativamente a perda do conhecimento geral, a falta da interpretação das relações espaciais, seja visual ou auditiva, e a dificuldade na percepção corporal. Então, se a gente for comparar com a imagem anterior, lembramos que nos círculos verdes o lobo parietal, ele é responsável pelas sensações corporais, no sentido de interpretação. O lobo occipital, ele se encontra na parte posterior da cabeça e tem como função a integração visual, a percepção do movimento, percepção visual, sequenciação visual, rotação e perseguição visual, figura e fundo, posicionamento e relação espacial e percepção da velocidade. Ocorrendo uma lesão nesta área, neste lobo, é provável que as pessoas não consigam reconhecer objetos com a visão, apesar de os olhos funcionarem normalmente. Esse quadro clínico é chamado de cegueira cortical. Algumas pessoas com cegueira cortical não têm consciência da sua incapacidade de visão, ou seja, biologicamente a pessoa não tem nenhum comprometimento orgânico, no entanto, no sentido de interpretação do que se enxerga, se encontra comprometido caso a lesão tenha ocorrido no lobo occipital. O lobo frontal é o que se localiza logo na área da testa, né, proximidade da testa, tem como função os aspectos relacionados aos aspectos comportamentais humanos, as funções motora, de psicomotora, a escrita, a memória imediata, a ordenação, a planificação, a seriação, a mudança de atividade mental, julgamento social, controle emocional, a estruturação espaço-temporal, todos os movimentos do corpo, voluntários, e as funções executivas.
Ocorrendo uma lesão nesta área, haverá uma dificuldade de manter informações disponíveis para o processamento, uma redução da fluência na fala e também falta de emoção, de interesse e de se preocupar-se. E concluindo, o lobo temporal, onde se localizam nas proximidades dos dois ouvidos, direita e esquerda, onde se localiza acima das orelhas e com a função principal de processar os estímulos auditivos. Encontram-se os lobos temporais. As informações são processadas por associação. Quando a área auditiva primária é estimulada, os sons são produzidos e enviados à área auditiva secundária, que interage com outras zonas do cérebro, atribuindo um significado e assim permitindo ao indivíduo reconhecer o que está ouvindo. Mas, ocorrendo lesão nesta área, os pacientes com lesão unilateral adquirida no lobo direito comumente perdem a acuidade para os estímulos auditivos não verbais, por exemplo, a música. Já as lesões ocorridas no lobo temporal esquerdo interferem intensamente no reconhecimento, na memória e na formação da linguagem.